E vou aqui para o exercício 2, tá? 2, junção e transformação de dados. Vou clicar nele. Vocês têm a solução de todos também, tá? Para agora eu vou na opção exercício. E aqui a gente vai começar, diferente do exercício anterior, né? Aqui a gente vai começar exatamente do zero, tá? Sem comentários no fluxo do Alteryx. A gente vai primeiro ler esses arquivos e depois combinar com todos esses. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer vai ser, né? E aí, qual o contexto aqui desse exercício? Eu tenho uma rede com 10 lojas, tá? E eu tenho a informação de cada uma das lojas nessa base aqui de lojas, esse lojas join. E essas lojas da minha rede de 10 lojas, cada uma me manda um relatório com cadastro de clientes, tá? Então, eu tenho aqui 10 arquivos, tá? Que as lojas me mandaram. Então, tem lá cada loja, né? Tem seu cadastro de clientes e elas me mandam isso daqui em arquivo CSV. Eu preciso combinar todos eles com a base de lojas e ainda eu vou querer juntar aqui com a base de transações, tá? Para deixar tudo consolidado e aí eu vou poder, por exemplo, identificar quem são os meus 3 melhores clientes por loja com base no faturamento deles. E aí, a partir disso, no próximo exercício, a gente vai fazer um trabalho de machine learning para identificar, por exemplo, pensando na área de marketing, quais as chances de um cliente aceitar ou não uma campanha, por exemplo, de cupons de desconto. Tá? Então, antes de chegar na parte das análises avançadas, a gente vai fazer a preparação da base. Tá? E aí a primeira coisa que eu quero é ler esse arquivo aqui, lojas join. A gente viu que a gente arrasta, né, para dentro do Alteryx, tá? Então eu vou arrastar ele para cá. Por ser um Excel, ele pergunta qual aba eu quero, no caso é essa mesma, eu vou clicar em OK. Tá? E aqui, né, muito parecido com o que a gente viu no exercício anterior, clicando em executar, na janela de resultados a gente vai ver o que tem de informação, tá? Então, na minha base de lojas, eu tenho aqui a informação como o ID da loja, né? Endereço, ID, endereço, cidade, informações de localização, como latitude e longitude. E aí eu vou ler agora o cadastro dos clientes, né? E aí, só lembrando, são aqueles que eu falei que são 10 arquivos, né? Eu sei que todos eles têm a mesma estrutura de colunas e a única coisa que muda no nome do arquivo é esse número no final, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o primeiro, clientes-loja 100, são arquivos CSV, né? Então, só vou colocar aqui. E aí, como eu sei, né, que a única coisa que muda nesse arquivo, no nome dele, é aquele número no final, eu vou aqui, ó, lá no nome do arquivo, né, nessa parte de cima aqui, clientes-loja 100, e no lugar do 100, eu vou apagar o 100 e vou colocar um asterisco. E aí, isso significa que o Alteryx vai ler nessa pasta aqui de exercícios tudo o que começa no nome do arquivo com clientes-loja, tem qualquer coisa no final e que são arquivos CSV. Então, agora, ó, se eu executar, na saída dessa ferramenta dados de entrada, eu tenho, né, a leitura de 2.681 linhas, 14 colunas, e aqui pelo campo loja eu vejo que tem desde a loja 100, que é o primeiro arquivo que a gente leu, passa pela loja 101, 102 e lá na última ele chega até a loja 109. Então eu li todos esses arquivos, tá? É, E aí, o que eu vou fazer agora vai ser combinar essas duas informações. Tá? Então, por exemplo, esses clientes, né, fizeram compras, eu tenho aqui o cadastro deles, como nome, sobrenome, endereço, informações aqui de localização, cidade. Tenho ainda uma identificação numérica para cada cliente, esse último campo que é o ID cliente.
E eu vou combinar com a base de lojas agora, considerando a chave, que é o campo que as duas entradas têm em comum, que é esse campo loja, tá? Reparem que aqui loja, que é onde tem 100, 101 na base de clientes, é correspondente ao tipo de informação do campo ID loja na base de lojas, que também tem 100, 101, tá? E eu vou fazer isso, então, usando a categoria de junção, ferramenta de junção, que é aquela que eu comentei que é semelhante ao PROC-V ou ao Join das linguagens de programação. Eu vou arrastar para cá e vou conectar já nas duas entradas. Então, a base de lojas, base de clientes, cada uma em uma entrada. E aí aqui, tudo que eu preciso fazer para combinar essas duas bases é definir aqui na esquerda, ó, em junção por campos específicos, quais são os campos que as duas entradas têm em comum. Então, em uma entrada ele chama ID loja e na outra ele chama loja, tá? Vou executar. E aí, aqui na saída J, eu já tenho toda a combinação, tá? Então, eu tenho 2.681 linhas. E aí, para cada loja, né, a informação ali da loja é a mesma, então ela se repete. E eu tenho os vários clientes com todos os campos da outra base, já aqui tudo junto. Tá? Reparem que, por exemplo, eu não fiz nenhuma função, nenhum código, só defini aqui a chave que as duas entradas têm em comum. E aí, nesse caso, o que que a gente precisa saber para entender bem como a ferramenta funciona, né? As entradas, ó. Entrada L, que no caso é onde eu liguei a minha base de lojas, tá? É de left, esquerda, e a entrada R, que no caso é onde eu liguei a base de clientes, é de right, direita. E aí a gente só precisa saber isso. Tudo que se refere a left ou esquerda está se referindo a essa base aqui de lojas, e tudo que se refere a right ou direita está se referindo à base de clientes. Então, na hora ó, que lá nessa janela de configuração eu selecionei em esquerda o campo ID loja, eu estou falando que o campo ID loja da entrada L, esse campo aqui, é a minha chave. E ele é a mesma informação, né? Ele tem que procurar na outra base, que é a base da direita, a informação correspondente no campo loja, tá? Então, lá no campo loja, na entrada R, que tem lá o mesmo estilo de informação, né? Ele vai procurar o que as duas têm em comum. E aí eu tenho o seguinte, nessa lista de campos aqui embaixo, ó, onde está escrito left, são os campos ali da minha entrada L, base de lojas, né? E aqui é uma ferramenta selecionar embutida, tá? Se eu falar, por exemplo, ó, que eu não quero, sei lá, o bairro, eu posso vir aqui e desmarcar. E aí a mesma coisa para a base da direita, tá? Aqui em right eu tenho todos os campos da entrada ali da base de clientes, e eu posso falar, por exemplo, que eu não quero o campo bairro também, ou que eu não quero qualquer outra coisa aqui, tá? Posso renomear também, posso mudar o tipo do dado, tenho a seleção unknown de colunas dinâmicas ou desconhecidas, né? Então, se, por exemplo, aqui tiver marcado e surgirem colunas novas nas bases de entrada, elas vão passar por aqui também. Se tiver desmarcado, nenhuma coluna nova, além dessas que eu selecionei, passa aqui, tá? Então, vou executar com essas alterações que eu fiz. E aí, o que que a gente tem de resultado? Aqui na saída J, igual mostra nesse desenho aqui, ó, a gente tem a junção interna. Então, o que tem em comum, considerando essa chave, entre essas duas entradas. Tá? Então, eu tenho, ó, 21 campos, 2.681 linhas, tá? E tudo isso daqui eles têm em comum. Na saída L, no caso, eu não tenho nenhum registro, mas eu teria o que sobrou da entrada L. Na saída R, o contrário, seria o que sobrou da entrada R. Tá? A gente vai fazer mais uma junção e aí a gente vai ver que vão sobrar dados aqui e a gente vai entender melhor o que significa. Mas basicamente é isso. O que aparece na saída L é o que tem nessa base e não tem nessa.
o que aparece na saída R, o contrário, que tem nessa e não tem nessa. Tá? E aí, para agora, o que eu preciso vai ser usar a base de faturamento dos clientes, tá? Para calcular a receita e o ticket médio de clientes por loja. E aí eu vou fazer o seguinte, essa informação aqui, né, eu vou deixar guardada aqui e agora eu vou trabalhar a minha terceira base para depois combinar com esse resultado. Vocês têm na pasta aqui esse arquivo transações, tá? Que é o que a gente vai usar agora. E só para exemplificar, eu vou usar, aí é só arrastar aquele arquivo e colocar aqui, tá? Igual a gente fez os outros. E se alguém tiver curiosidade aí de ver o Alteryx funcionando com banco de dados, eu tenho um banco disponível aqui para demonstração, tá? E vou usar aqui, ó, a ferramenta dados de entrada. Também tem a categoria aqui no banco de dados, tá? Específica para trabalhar com bancos de dados em alta performance. Mas para agora essa daqui já é suficiente. Eu vou lá, ó, em fontes de dados. Vou selecionar uma conexão que eu tenho disponível aqui do MySQL. E aqui é só um exemplo, tá? Vocês podem usar o arquivo, porque vocês não vão ter acesso a esse meu banco de dados. Escolhi a conexão aqui, coloco credenciais de acesso, né, usuário e senha do meu banco de dados, clico em OK, e aí aqui eu já estou dentro do banco de dados e eu escolho a tabela que eu preciso, que no caso é aquela transações clientes. Tá? Aí é só clicar em OK. Se fosse a necessidade, eu poderia também fazer uma query, tá? Selecionar campos específicos aqui, mas no caso eu quero a tabela completa, só vou clicar em OK. E aí, da mesma forma que os arquivos, eu vou executar. E aí, aqui nessa terceira base que eu trouxe, ó, eu tenho a informação de cada pedido dos clientes, tá? Então, tudo que o cliente comprou tá aqui. E aí, eu tenho o seguinte, cada pedido, né, do cliente está aqui. Eu sei a loja que ele fez a compra, quem foi o cliente que comprou e quando ele comprou. E aí tem um detalhe interessante, é que essas colunas aqui, né, janeiro de 2020, fevereiro, março, abril, elas estão só até 2020, né, e eu preciso fazer algo que não vai depender desse título de coluna, porque isso daqui é variável. Então, se entrar, por exemplo, a base até aí 2022, 2023, o que for, ele tem que entender que esses campos novos têm que passar pelo mesmo tratamento desses campos aqui que eu usei na configuração. Então, nesse caso, eu vou inverter a base para esses campos aqui virarem dados em uma coluna e manter uma outra coluna na frente com o valor correspondente. Toda vez que eu quero inverter a base, eu posso usar a ferramenta aqui da categoria transformar, ferramenta transpor, tá? Vou conectar aqui. E aí eu vou falar o seguinte, lá na esquerda, né, na configuração dessa ferramenta, eu quero que em colunas chaves é o que eu não quero inverter, então o que eu quero manter como coluna, tá? Que vai ser pedido, loja e cliente. E em colunas de dados, ele já sugeriu automaticamente, que são todas as outras, e é isso mesmo. Inclusive colunas dinâmicas ou desconhecidas, que é aquela opção de colunas novas que aparecerem na base, o que para mim é fundamental, porque se entrar aqui em maio, junho, julho, os próximos anos, ele tem que passar pelo mesmo tratamento automaticamente, sem a necessidade de uma manutenção manual. Então, eu vou clicar em executar. Cliquei em executar e aí na saída da ferramenta transpor, eu vejo que agora tem essa coluna name, com todos os mês, ano aqui, e na frente tem essa coluna value aqui, com o valor.
né? Tem algumas opções nulas, porque realmente os clientes não compram todos os meses, tá? E aí, pensando aqui, né? Por exemplo, a gente vê que o dado entrou assim nessa ferramenta e saiu assim, tá? Daí a gente fala também que o Alteryx já é uma ferramenta praticamente autodocumentada, né? Eu posso colocar comentários aqui, posso deixar colorido, criar grupos de ferramentas, tá? E além disso, eu posso, sempre que eu estiver rodando um fluxo, ou mesmo se aqui já estiver pronto, em qualquer etapa anterior, eu consigo sempre ver o que entrou na ferramenta, tá? No caso, clico aqui na âncora de entrada, isso eu consigo fazer em qualquer ferramenta. Eu vejo como o dado entrou aqui nessa janela de resultados. Na esquerda eu vejo como a ferramenta foi configurada e na saída eu vejo como o dado saiu. Tá? Então daí um processo já praticamente autodocumentado também, tá? Em termos aqui de desenvolvimento. Agora o que eu preciso fazer vai ser um filtro, porque eu não quero seguir com essas informações nulas, porque para mim não faz sentido, é um cliente que não comprou, né, naquele período. Então eu vou pegar aqui, no caso, na categoria favoritos, ou em preparação, ou pesquisar aqui em cima, tá? Ferramenta filtrar, vou colocar aqui, e vou falar o seguinte, eu quero a informação quando o campo velho não é nulo. Tá? E aí, igual eu comentei, né? Eu poderia fazer filtros personalizados, combinados, usar funções aqui nessa parte do filtro personalizado, mas no momento eu não preciso. Vou executar. Aqui na saída T do filtro de true verdadeiro, então eu tenho onde tudo do campo velho não é nulo, tá? E aí, igual a gente viu também no exercício anterior, na saída F eu tenho o que sobrou, no caso, tudo que é nulo, tá? Eu poderia seguir conectando outras ferramentas aqui, se eu quisesse tratar esses nulos, tá? Eles estão aqui na minha saída F, porque o Alteryx ele não descarta essa informação, ele só separa aqui. Mas no caso eu vou seguir analisando o que está na saída T, tá? Que é onde tem os valores que eu preciso. E o que eu preciso agora é consolidar a informação para criar o resultado de ticket médio, total de compras e ticket médio por cliente por loja. Então, eu vou pegar a ferramenta sumarizar, aquela que eu comentei, que é semelhante a uma tabela dinâmica, ou semelhante ao Soma C, ou ainda semelhante ao Group By das linguagens de programação, tá? E vou falar que eu quero agrupar por loja e ID cliente. Então, selecionei os dois, venho aqui em adicionar, agrupar por. E que o campo velho, eu vou em adicionar, eu quero fazer a soma. Eu vou chamar aqui de receita total, tá? Vamos pensar que é tudo o que o cliente comprou, né? Receita total. E no campo velho, cliquei nele aqui em cima. Eu também quero aqui em adicionar a opção em numérico, média. Tá? E como eu estou fazendo a média do que o cliente comprou, né? Eu vou chamar de ticket médio, que aqui eu vou chamar de TM, que significa ticket médio. Vou executar para ver o resultado dessa etapa. E aí aqui na saída da ferramenta sumarizar, eu tenho por loja e cliente, né? Qual foi a receita total e qual foi o ticket médio. Então, por exemplo, tem clientes aqui, né, que o valor deu igual, então a pessoa fez uma compra só, e tem clientes aqui que realmente deu diferente. E aí, já que eu criei essa informação, né, aqui nessa base, eu só tenho a identificação da loja e do cliente pelo número, tá? Então, eu vou buscar a informação de nome, endereço de loja, nome do cliente, endereço do cliente, lá na etapa que eu fiz na parte anterior, que está aqui na minha saída J, tá?
E agora, a minha combinação é por uma chave dupla, que vai ser loja e cliente. Então, ó, só lembrando, nessa saída J aqui em cima, a gente tinha criado a combinação da base de lojas e clientes, tá? O cadastro de clientes, né, e informação de localização das lojas. E aqui eu tenho a informação de faturamento por cliente e loja, tá? E já estou analisando de uma vez todo o período que entrou nessa base aqui. E agora, então, eu quero combinar essas duas informações, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar a ferramenta junção, vou conectar na saída J, conectar aqui a saída J da primeira junção, na entrada L da segunda junção, e vou conectar a saída da ferramenta sumarizar na entrada R da segunda junção. E aí eu tenho o seguinte, eu preciso, né, definir lá na esquerda a chave, que é o campo, ou os campos, no caso, que as duas entradas têm em comum. Então, eu vou falar o seguinte, eu quero que o campo ID loja seja correspondente ao campo loja, e o campo ID cliente seja correspondente ao campo ID cliente. E na saída, né, eu quero todos os campos do left, e do right, eu não vou querer loja e ID cliente, porque inclusive ele se repete, né? Ele já tem ali na base do left e ele é a própria chave. Aqui são só os campos que vão aparecer na minha saída J, tá? Eu só quero acrescentar, então, receita total e ticket médio. Então, configurei a chave ali na esquerda, né? Vou clicar em executar. E aí, na saída J, eu tenho, né, 23 campos, então os campos que eu tinha antes, de lojas, clientes, e lá no final eu tenho a informação que eu acabei de trazer, que é receita total e ticket médio, tá? E aí aqui, né, eu tenho o seguinte, então eu cruzei lá a minha base de lojas e cadastro dos clientes com a informação de faturamento. Na saída J, eu tenho, então, todos os clientes que têm cadastro e têm faturamento. Na saída L, sobraram esses registros, que significa, né, que tem nessa entrada aqui e não tem nessa. Então, aqui, nada mais é do que clientes que têm cadastro, só que não tem faturamento. Então, o cliente tem o cadastro, posso até analisar se ele comprava com alguma frequência definida e, de repente, ele não comprou nesse período de análise. Tá? Então, eu posso criar algum tipo de alerta aqui, tá? Até mandar por e-mail e tal, e falar para minha área de marketing, por exemplo, que esses clientes aqui, eles não estão comprando, né? A minha área de vendas aqui de faturamento não identificou compra desses clientes. E aí, aqui, sobrar registros nessa base é perfeitamente possível, né? Porque realmente um cliente que tem cadastro nem sempre vai comprar todos os meses. Né? Mas ainda assim, eu posso trabalhar algum tipo de ação de marketing e eu já sei que o resultado está exatamente nessa saída aqui. A saída J, né, são os clientes que têm cadastro e fizeram compras, então, ok, também posso definir algum tipo de ação para eles, né? E a saída R, no caso, não tem nenhum registro aqui. Se tivesse, seriam clientes que estão nessa entrada e não estão nessa. E aí isso significa que são clientes que compraram lá na minha rede de lojas e eu não sei em que loja o cliente comprou ou não sei qual o cadastro deles. Né? Aí depende de como é ali, né, a atuação da minha área de negócios, mas não faria sentido sobrar um cliente aqui que comprou em uma loja minha que eu não sei qual é, né? Só se fosse, por exemplo, algum cliente sem cadastro. Mas aí aqui, por exemplo, eu posso criar um alerta e toda vez que aparecer alguma linha aqui nessa saída, o Alteryx dispara um e-mail para um analista verificar a base para ver se é inconsistência ou se realmente é algum cliente que comprou
e não tem cadastro, tá? E aí, a gente tem infinitas possibilidades para ir montando aqui, tá? Para finalizar, eu vou colocar uma ferramenta ordenar, porque aí eu quero fazer, né? Eu quero identificar quem são os meus 3 melhores clientes por loja. Então, eu vou ordenar aqui por loja, né? Em ordem crescente, tá? E por total de compras, por receita total, eu vou ordenar também, só que agora vai ser, eu quero do maior para o menor, né? Porque o meu melhor cliente vai ser quem comprou mais. Então, eu vou colocar em ordem decrescente. Aí, vou executar. E na saída da ferramenta ordenar, eu tenho, né? Então, aqui, para cada loja, né? As lojas estão em ordem. Primeiro a loja 100. Eu vejo que a receita total, né, também está em ordem aqui, da maior para menor. E o que eu quero é pegar as 3 melhores ali receitas totais, né, para cada loja. Então, a loja 100 tem várias linhas, a 101, 102, 103, até a 109 também. Eu vou falar o seguinte, Alteryx, eu preciso das primeiras 3 linhas para cada loja, tá? Isso a gente pode fazer aqui com a ferramenta de amostra. Vou colocar aqui. E a configuração lá na esquerda é o seguinte, primeiras n linhas, sendo n igual a 3 por loja. Tá? Então, eu tenho o seguinte, o Alteryx vai pegar as 3 primeiras linhas a cada loja. Vou executar. E aí, aqui, na saída da ferramenta de amostra, eu tenho, né, 3 linhas para cada loja, tá? Loja 100, 101, 102, 103, até a 109, 3 linhas para cada uma. E, e aí eu vejo, né, que ele pegou aqui quem são as minhas 3 maiores receitas totais, né, para cada loja, tá? E aí, né, pensando lá na minha ação de marketing, minha ação de vendas, eu poderia seguir, por exemplo, trabalhando com time de vendas ou com time de marketing, alguma ação, por exemplo, para esses clientes aqui, porque eu sei que eles são os meus 3 melhores clientes em cada loja. Tá? E aí depende muito, né, da área de negócios, da rotina ali, de como que a gente vai agir, mas o dado está aqui disponível, né, e a gente já sabe a informação. Tá? E aí aqui, né, eu posso seguir fazendo a exportação, tá, com a ferramenta dados de saída, exatamente igual como a gente fez no exercício anterior. Então, eu deixei a direção de casa para vocês. Eu não vou fazer agora, tá, mas é só colocar aqui ferramenta dados de saída. E outras análises interessantes que a gente pode fazer aqui também, tá? Falando em lojas, clientes, eu quero entender qual a distribuição no mapa. Quero fazer, então, uma análise geoespacial. Tá? Eu tenho aqui também a categoria. Peraí que o negócio do zoom tá bem na minha frente, mas beleza. Então, aqui eu tenho a categoria, né? E a categoria aqui Geografia, e eu quero fazer uma análise geoespacial. Então, eu vi, né, que aqui nas entradas, tanto para lojas quanto para clientes, eu tenho latitude e longitude, tá? Esses, para quem não está familiarizado, né, são pontos no mapa, coordenadas como se fossem X e Y, ao longo de todo o planeta Terra. E aí a gente vai identificar esses pontos, que, por exemplo, aqui, ó, para as lojas, né, ó, tô lá no começo, base de lojas, né? Então, finalizei minha análise e eu quero incluir mais a análise geoespacial agora para analisar, por exemplo, a distribuição de clientes por loja. Tá? Então, ó, com base na minha entrada de lojas, né? Eu tenho aqui latitude e longitude. Eu vou criar um ponto geoespacial, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta Criar Pontos, lá da categoria de Geografia. Vou colocar aqui. Vou aproveitar, já vou colocar também lá para os clientes.
tá? E eu vou aproveitar também e vou criar uma área em torno dos pontos das minhas lojas, porque eu quero ver não só onde é o ponto da loja, mas também qual área no mapa possivelmente ela atende. E aí eu vou pegar para isso a ferramenta aqui, área de trade, tá? Vou arrastar aqui, ó, direto em cima da linha da área ali da base de lojas, né? É, Vou manter a configuração padrão, tá? E aqui em raio, eu vou escolher que eu quero... vou manter 5 mesmo, né? E aqui unidade eu vou escolher quilômetros, tá? E vou colocar uma ferramenta aqui da categoria entradas e saídas, tá? Que é a ferramenta navegar. Vou colocar essa ferramenta aqui, ó, para visualização. Vou colocar aqui, tá? E vou colocar aqui também. Essa ferramenta navegar, eu vou executar para a gente conseguir visualizar, tá? E a ferramenta navegar, ela é para visualização. Eu não fiz nenhuma configuração nela e a gente já vai ver direto o resultado que ela vai dar de um mapa, tá? Então, por exemplo, aqui eu cliquei na base de clientes e eu vejo que aqui essa é a distribuição dos clientes, tá? E se eu quiser ver, por exemplo, a distribuição das lojas, eu vejo nessa parte de cima, né? E cada ponto é uma loja, e o raio de 5 quilômetros é a área, o que eu supus aqui, né? Claro, eu posso fazer uma análise para isso, mas agora eu sugeri que 5 quilômetros é o raio de atuação da loja. Tá? Então, cada ponto é a loja e cada círculo é a área de 5 quilômetros em volta dela. E aí, isso para mim significa que a loja tem uma atuação nessa área. Mas será que onde estão os meus clientes? Então, para eu visualizar, como aqui eu já cruzei a informação, né? Eu vou colocar a ferramenta, ó, navegar. Aqui conectei na saída J, que é onde eu tenho a informação combinada, tá? Coloquei a ferramenta navegar para visualização. Não vou fazer nenhuma configuração e vou clicar em executar. Aí ele rodou. E aqui eu consigo ver a distribuição de clientes por loja. Reparem que o círculo, ó, até praticamente sumiu, tá? Sumiu não, né? Ele está aqui, ó, mas está escondido pelo volume de clientes. Então, por exemplo, eu vejo que nesse meio aqui, ó, onde tem alguns círculos, eu tenho lojas que têm uma super concentração de clientes, né? Nessas regiões aqui. Aqui no meio, por exemplo, com uma análise rápida, sem configurar muita coisa, eu vejo que aqui no meio eu tenho clientes que não tem uma loja para eles, né? Então, esses clientes aqui têm que se deslocar até essas outras lojas. Então, por exemplo, se eu fosse abrir uma loja, eu poderia escolher esse ponto estratégico, porque eu já tenho clientes lá, mas minha análise pode ser diferente. Eu posso falar, por exemplo, que eu não quero abrir uma loja onde eu já tenho clientes, porque eles já são clientes. Então, faz sentido, por exemplo, eu trabalhar a atuação aqui, ó, onde eu tenho alguns clientes, mas eu não tenho uma distribuição tão grande igual eu tenho nos outros lugares. Ou faz sentido eu pôr a loja aqui, que vai servir para esses e esses poucos aqui, onde eu posso fazer algum tipo de ação de marketing ou vendas, né? E aí aqui a gente abre realmente a mente aí para todo tipo de possibilidade, né? E aí, claro, né, que eu coloquei a base, fiz essas análises rápidas, mas a gente trabalha com uma estrutura de negócios, né? Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer o projeto também, tá? Tem cases, a gente pode bater um bate-papo, entender o caso de uso de vocês, tá? E aí, a partir daqui, eu não vou fazer toda a análise, né? Mas, por exemplo, eu poderia seguir utilizando a ferramenta de distância, calcular qual a distância entre as lojas e os clientes, poderia ainda seguir utilizando algum tipo de análise diferente, né? Aqui eu parti de latitude e longitude, que já são diretos meus pontos no mapa. Se, por exemplo, eu não tivesse as coordenadas geográficas, mas eu tivesse o endereço da loja, o endereço do cliente, a gente também tem ferramentas que fazem esse tipo de análise a partir do endereço, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz o círculo em linha reta, né? 5 quilômetros. Eu poderia, se eu quiser, ó, vamos trocar para 10, por exemplo. 10 quilômetros, vamos supor que a área de atuação da minha loja agora são 10 quilômetros. Mudei ali para 10, rodei de novo, ele vai me dar o resultado. E
e eu posso fazer uma análise diferente, ó. Agora eu vejo, né, que se for 10 quilômetros a área de cobertura, esses clientes aqui no meio, eles estão cobertos, na verdade, por quase 2 lojas, né? Esses aqui estão desassistidos, tá? Então, permite aí diversas possibilidades para testes, e uma vez que eu criei o fluxo, se eu quero testar outras hipóteses, eu só venho aqui e troco os parâmetros, ou então troco as bases de entrada, tá? Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar no chat ou no Q&A também, tá? Nesse QIA, tá bem? E então, feita a minha análise, né? Eu posso salvar, igual a gente fez com outro exercício, arquivo salvar ou salvar como. E agora vamos entender um outro formato de exercício voltado aqui para a parte de Machine Learning, a modelagem assistida. Tá, então vou fechar esse, vou salvar. Opa, deixa eu salvar aqui, né? Ah, tá. Esse daqui, né? Eu tô tentando salvar, mas esse daqui eu comecei completamente em branco, né? Então, se eu vou salvar lá na pasta do exercício, né? Vou copiar o caminho só para facilitar. Vou vir aqui em arquivo, salvar como, navegar. Vou escolher aquela pasta que eu tava. Vou salvar como. Vou chamar esse fluxo aqui de análise, lojas e clientes. Vou clicar em salvar. E agora sim, ele está salvo, né? A extensão aqui YXMD. Eu vou fechar, né? Ele está aqui na minha pasta. Tá? Tá aqui na minha pasta. E agora eu vou lá para o exercício 3, modelagem assistida.